Olá, sejam bem-vindos e que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus, que o conteúdo aqui trabalhado seja um conteúdo edificante, né, que venha a surtir efeito e nos transformar, né, primeiro a nós que estamos pregando, a quem escuta e depois a todos aqueles a quem a gente vai repassando essa mensagem e colocando isso em prática. Temos falado aqui sobre propósito. Nós estamos fechando aí, falta dois vídeos, esse mais um, que fecha o propósito, o primeiro propósito, que é, né, fomos criados para adorar a Deus. E a gente tem aqui o capítulo 13, dia 13, né, que é a adoração que agrada a Deus. E aí a gente tem a abertura aqui com um versículo que é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Em Marcos 12, versículo 30. E ele, né, o autor aqui, o Rick Warren, ele começa abrindo o capítulo dizendo o seguinte: Deus quer você por inteiro. E aqui a gente já poderia parar e ficar refletindo, né, o que significa esse Deus nos quer por inteiro e o quão inteiro nós temos nos dado para Deus, né? O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida, Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo e do seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não as migalhas da sua vida. Nossa, que chocante, né? Sim, que forte essa mensagem, né? E até me faz uma reflexão que, primeiro, né, a obediência parcial, ela não é obediência. Se você obedece só até a metade, você não está obedecendo, né? Quantas vezes os nossos adolescentes nos irritam dentro de casa porque a gente pede uma determinada atividade e eles fazem pela metade, né? Você manda o menino arrumar a cozinha, ele lava a louça, a pia fica toda molhada, o fogão continua sujo, o chão continua sujo, e você fala para ele: Nossa, você fez serviço de mal feito, você fez igual seu nariz, né? Muitas vezes a gente tem essa atitude de ira quando nossos filhos nos obedecem pela metade. E quantas vezes a gente obedece Deus pela metade, né? E aqui eu acho interessante, né, essa parte que ele fala: Deus não quer a migalha, Deus não quer a sobra do seu tempo, do seu dinheiro, né? Ah, vou dar o que me resta, vou dar o que me sobra. E aquela história tão bonita, né, de uma pessoa que dá bastante oferta ali, né? E Jesus está observando, e vem aquela viúva pobre que dá uma única moedinha, e Deus fala que ela deu mais do que a todos, porque ela deu do que ela tinha, não do que lhe sobrava. A questão é o coração, né? Ela tinha um temor, uma reverência tão grande por Deus que ela não pensou em guardar para ela primeiro. E a gente pode falar aqui a respeito de tudo, né? Não só do dinheiro, do dízimo, da oferta, mas também do nosso tempo, do nosso momento de oração, do nosso momento de devocional, né, que muitas vezes a gente acha difícil, fala assim, meu Deus, né, a vida vai passando corrida e a gente lembra de Deus no final do dia, né, na hora que vai dormir, a gente fala, nossa, hoje eu não tive tempo com Deus. Bom, continuando. Certa vez uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando o adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta quatro características que nós vamos adentrar. Primeira delas, Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. Isso significa, né? As pessoas frequentemente dizem, gosto de pensar em Deus como, e descrevem um tipo de Deus que elas gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. E eu acho engraçado, né? Muitas vezes as pessoas, eu já escutei pessoas dizendo assim comigo, mas eu não acho que Jesus disse isso. Mas eu não acho que Jesus gosta disso. Mas eu não acho que Jesus falou aquilo. E aí eu perguntei, falei assim, mas você já leu os evangelhos? E a pessoa me respondeu, não, eu nunca li a Bíblia. Eu falei, então como é que você sabe o que Jesus gosta ou disse ou acha que ele se portaria se você nunca leu o que ele disse?
E a gente tem visto isso muito hoje em dia, né? Você cria uma versão de Deus para você que te agrada, né? Geralmente que está de acordo com o pecado que você domestica, né? O nosso pecado ali de estimação. E você não tem uma visão correta de quem Deus é. Outro ponto também são as pessoas que acham, Deus, ele era um no Velho Testamento e ele é outro no Novo Testamento. Bom, então você está dizendo que Deus mudou. Porque se Deus mudou, a gente já tem um problema, porque Deus disse que ele não muda. Então, quando a gente fala, não, Deus era um no Velho Testamento, ele é outro no Novo Testamento, isso é uma heresia, porque Deus não muda. Deus não muda, ele é imutável. Então, a gente não pode dizer que era um Deus e agora é outro. A adoração ela deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele é, verdadeiramente revelado na Bíblia. E para a gente saber disso, a gente tem que ler a Bíblia. É, O segundo ponto é: Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita em um corpo, e Deus concebeu este espírito para que se comunicasse com ele. A adoração nada mais é do que o espírito reagindo ao espírito de Deus. Quando Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas, você deve realmente querer dizer o que você diz. O louvor sem sentimento não é louvor em absolutamente. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras a fim de ver as atitudes do nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, aqui basicamente é você fazer e ensinar os seus filhos de que quando você está dizendo ó Deus, Pai, soberano, santo, bendito, você está dizendo essas coisas porque elas têm um significado. Qual é esse significado? Por que que a gente clama que Deus é santo? Por que a gente fala que todo louvor, toda honra, toda glória pertencem a Deus e somente a Deus? Por que que a gente diz isso? Então, esses motivos, a gente tem que acreditar neles, falar acreditando no que a gente está dizendo, né? Não por vã repetição. Deus, tu és bendito. É mesmo. Por quê? Por que que você acha que ele é bendito? Tem uma história na sua vida que te prova que Deus é bendito, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando você repete essas coisas, elas têm que ter um significado, não só repetir, porque todo mundo na igreja, por exemplo, começa a adoração dizendo Deus, Pai de amor. Todo mundo na sua igreja começa a oração assim. Você também começa, mas porque você acredita que Deus é um Pai de amor e que Ele te ama, ou porque todo mundo fala essa frase e você acaba repetindo, né? Achando que é assim que você tem que dizer. Uma vez que a adoração implica em regozijar-se em Deus, é necessário que as suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas e não fingidas. Deus odeia hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja um amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é o suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. E por isso que tanto o espírito quanto a verdade são necessários. A adoração ela deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transfere para o nosso sentimento. Sua maior distração na adoração é você mesmo, os seus interesses, as suas preocupações com os outros e o que eles pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada e genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade.
Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele mais genuinamente representa o seu amor por Deus, com base na formação e na personalidade que ele lhe deu. Então, por exemplo, eu acho interessante isso porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem um temperamento mais quente, tipo sanguíneo, colérico, e essa pessoa pula, ela grita, ela fala alto, né? Não vou entrar no mérito se ela está fazendo isso para aparecer ou não, porque a gente não conhece o coração das pessoas, mas Deus conhece, ele vê o coração. Mas tem gente que é mais expansivo. Então, na sua forma de adorar, ele também vai ser mais expansivo, porque esse é o seu temperamento. Diferente de uma pessoa mais melancólica e mais fleumática, que muitas vezes ela vai adorar em silêncio, né? Ou quietinha ali no canto dela, ou fazendo uma oração baixinha, uma ajoelhada. E às vezes um grupo julga o outro, né? Às vezes você vê o grupo das pessoas que têm um temperamento mais seco, mais frio, que elas olham o outro lado e falam: ah lá, tá na carne. Tá na carne, com certeza tá na carne. Aquilo ali não é o Espírito Santo. E o outro lado, por exemplo, vê aquele grupo que adora mais de forma mais quieta, né? Seja ajoelhado, seja sentado, né? Fazendo aquela oração mais silenciosa, e pensa: "Ah lá, não tá sentindo o Espírito Santo. Coitado, não sente a presença de Deus, né? E só Deus é que sabe, né? O que importa é si mesmo, né, assim, você vai dar conta de si, dos seus atos, então o que importa é que você adore de forma genuína, verdadeira, sincera, não para que os outros vejam ou não porque os outros estão vendo, né. "Ah, não vou pular, não vou ajoelhar porque as pessoas estão vendo", esquece todo mundo que está à sua volta e faça para Deus, né. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo outras obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há mais de 2000 anos para desfrutar da sua intimidade com Deus. Por exemplo, ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidário, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outros caminhos de outras atividades. Em seu livro Sacred Pathways, Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. E a gente vai ter aqui 9 grupinhos, né? Vamos ver aonde que você sente que você se encaixa. Isso é interessante também, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos adorem a Deus da mesma forma que nós adoramos. Nós temos que dar o exemplo e ensiná-los. Mas cada um de nós é único. Então, eles vão ter a forma deles de adorar ao Senhor. Então, os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. A minha mãe acho que é uma dessas, né. Nossa, ela não pode ver uma árvore, um passarinho, para ela, ela está no paraíso, ela está no céu. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma, o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor aos outros e suprindo a necessidade deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações, e os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Aqui eu acho que é o que eu mais me identifico, adoro, amo estudar, pegar livros e ler e fazer resumos, né? Não é à toa que eu estou aqui agora. É quando eu me sinto mais perto de Deus, é quando eu estou preparando uma palavra, analisando um livro, estudando, fazendo um resumo de alguma coisa. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus, mas uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. E esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e é honesto na presença dele e em seu culto.
É que é interessante, né, porque se tem uma coisa que o diabo tem trabalhado muito nos últimos anos, nas últimas décadas, é fazer com que você não seja você mesmo, que você não seja a pessoa que Deus te criou, então para ser. Então ele tem tentado desconstruir aquilo que Deus construiu, seja na família, seja na questão do gênero, seja na questão, filosófica, mas ele tem tentado fazer com que você acredite que quem você é não é o suficiente. Então te comparando com outras pessoas, criando padrões inalcançáveis, e convencendo você que você tem que ser daquela forma. "Ah, Isabela, mas isso é lá no mundo", dentro da igreja também. Então, assim, você olha para aquele ministro, para aquela pessoa que está sendo usada por Deus e você quer ser ela, mas Deus te criou para ser você. É interessante isso, né, assim, na conversão do Billy Graham, no Billy Graham, cada um falando de uma forma, mas, na conversão dele foi uma cruzada durante semanas, e só ele aceitou Jesus. Ele foi a única pessoa naquela cruzada, aquele pregador, que aceitou Jesus. E você pode, né, às vezes ele foi para casa frustrado, "Nossa, Senhor, só uma pessoa aceitou Jesus", mas essa pessoa, né, Deus usou de forma que milhares de pessoas foram alcançadas através das suas pregações, dos seus livros, seus devocionais, né, que ele criou. Então, assim, nem todo mundo vai para a África, nem todo mundo vai subir no altar, nem todo mundo vai tocar no louvor, mas a pessoa que ela abre a porta, que limpa a igreja, ela tem um propósito e ela trabalhando para a obra de Deus com amor, com sinceridade, em verdade, ela tem agradado a Deus, né. Eu já contei isso em outro vídeo, eu acho. No livro do Reinhard Bonnke, Evangelismo pelo Fogo, ele conta a história de uma senhora que se vê na fila do céu, né, para entrar no céu, e tem várias pessoas na frente dela com muitos feixes de trigo, muito cheio, muitos trigos. E ela olha para o feixe dela, tem uma única espiga de trigo, uma única. E ela se retrai. E, ela vê o portão se abrindo e Jesus chamando ela pelo nome. E ela conta isso para o pastor dela, né, não era o Reinhard Bonnke, um outro pastor. E esse pastor fala com ela que Deus estava dizendo para ela que o trabalho dela era reconhecido, né, e ela limpava a igreja. Ela era uma senhorinha que limpava a igreja. E ela foi recolhida. Uma semana depois desse sonho, Deus a levou. E olha que bonito cuidar de Deus, né, assim, eu não sei o que estava passando na mente dela, mas muitas vezes ela pode ter se perguntado: "Nossa, Deus, mas eu não fiz nada para ti", né. Deus distribuiu talentos conforme a necessidade, o propósito de cada um. Deus te chamou para ser você. Descubra quem você é em Cristo, a sua identidade. E seja você, não seja o fulano, o ciclano, o beltrano. Tenha o seu relacionamento com Deus. Não compare. Não compare os outros consigo, isso gera raiva e rejeição. E não compare os seus filhos com você. O seu relacionamento com Deus é seu, o dos seus filhos é deles. A forma, o formato, você tem que influenciá-los, mas não dizer como eles devem ser. Bom, terceiro, Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus é: ame o Senhor de todo o seu entendimento. É repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum e você deve envolver a sua mente. Mas Jesus chamou de vãs repetições, as orações indiferentes. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais difícil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com as palavras originais. E é por isso que encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado, amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use novas palavras como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Isso aqui é ótimo, né? Essa dica do seja específico, ela vale também no seu relacionamento com seus filhos e com o seu cônjuge. Seja específico nos elogios.
Se alguém falasse com você, repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, mas que motivo? Você preferia ouvir dois elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas, e Deus também. Então, assim, Deus, tu és tremendo, eu te louvo. Por quê? E isso não é só bom para a gente garantir que nós não estamos repetindo de maneira vã, mas também para fortalecer a nossa fé. Lembra, quando o pessoal foi liberto do Egito, Deus tinha feito 10 sinais e maravilhas. Um deles, ele poupou a vida de todos os primogênitos dos judeus e levou de todos os egípcios. Então Deus vem com esse povo e eles chegam na frente do Mar Vermelho e eles pensam: meu Deus, Deus nos tirou do Egito para fazer a gente morrer aqui na frente do Mar Vermelho. Olha para vocês verem. Aí Moisés abre o mar ali com o cajado, Deus abre o mar através de Moisés, eles passam do outro lado, os egípcios começam a passar, Deus engole os egípcios com o mar, eles chegam do outro lado. Quando Moisés vai para o monte orar, 40 dias, o que que eles fazem? Um bezerro de ouro. Gente, a gente precisa fortalecer a nossa fé. Muitas vezes eu fico pensando nisso. Então, assim, Deus ele faz milagres, ele fez livramentos, ele transformou sua vida. Lembra Davi fala isso, né? Davi fez um salmo relembrando de todos os acontecimentos que Deus fez até a época dele, né? Lembra dos feitos de Deus. Isso é bom para você fortalecer sua fé. Isso é bom para te fortalecer nos dias difíceis. Então, assim, quantas curas Deus já te deu, quantos milagres Deus já concedeu. Então, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me libertou disso, 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 disso. Eu te agradeço porque aquela vez que meu filho estava doente, o Senhor o curou, o livrou, o libertou. Então, agradeça de forma específica. Isso é bom também para o nosso coração. Isso é bom para a nossa fé. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se nele. Os nomes de Deus não são casuais, não são por acaso. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Além disso, ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com ordem e decência. A respeito, Deus insiste em que os nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando esses estiverem presentes em suas reuniões de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam um culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Na Bíblia tem uma passagem também, né, quando Paulo está falando sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele fala o seguinte, que se a sua mão escandaliza seu irmão, arranca-la fora. Quando a gente está num culto ou numa célula, né, seja o que for, e a gente tem comportamentos que assustam o visitante, que assusta a pessoa de fora, que escandaliza, a gente está errado, está em pecado. Não quer dizer que você não pode orar em línguas ou cair no espírito, né? Como muita gente faz, mas cuidado para que tudo seja feito com ordem e decência, porque isso não é uma orientação minha, isso é uma orientação bíblica, né? Eu mesmo já vi situações onde, né, a pessoa se diz no espírito, mas saiu girando, girando, girando e me deu um tapa na cara. Então, assim, se fosse com um visitante, imagina como que essa pessoa poderia falar assim, eu que não quero ser igual a esses crentes, eu fui para a igreja e apanhei. Então, tudo tem que ser feito com ordem e decência, né? E, gente, Deus não habita no caos, Deus não habita na bagunça. Então, não adianta a gente, né, fazer essas coisas e achar que Deus está corroborando, não tá? E por último, a gente tem Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele não pode aceitar. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz: apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta.
Na eternidade, você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado, mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: teme o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, o seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Eu achei isso extremamente interessante, né, essa colocação dele. Nós somos um sacrifício vivo a Deus, mas quantas vezes a gente foge do altar? Né? O altar é o lugar de sacrifício. Quantas vezes a gente foge do altar para fazer aquilo que Deus não gostaria que nós estivéssemos fazendo? Cantemos, ó cristãos, avante no domingo, e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. Isso é uma coisa interessante, né? Até estava vendo isso no culto ontem, anotei no meu resumo. Ele estava falando sobre o cristão, ele tem que. Ele é transformado pelo Espírito Santo. Se você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, se você é renovado a sua mente, você tem uma transformação de vida. E é nessa transformação que a gente testemunha. Ele estava falando assim: o maior testemunho que você tem é a sua vida. Então, quando nós somos transformados, nós damos testemunhos, pessoas são alcançadas. Se você vai para o domingo, você é um na igreja, chega em casa, você é outro, chega no trabalho, você é outro, que testemunho que você está dando? Está dando testemunho de que seu Deus não é legal, que ser crente não é bom. Se você fala para as pessoas, eu sou crente, estava conversando isso ontem na hora do almoço, a pessoa fala com você, ah, mas é porque eu sou crente. Você já desconfia que a pessoa vai ficar te devendo. Porque antigamente, né, isso era um sinal de honestidade. Foram fazendo tão mau uso disso e dando tanto mau testemunho que hoje se a pessoa falar que é crente, você fica com medo de tomar calote. Olha que coisa horrorosa, né? Um crente faz barraco, um crente não perdoa. Mas Jesus disse que nós seremos conhecidos como discípulo dele por causa do amor. E a gente da igreja, a gente é um, dentro de casa, a gente é outro, a gente não ama. Como é que a gente vai ser reconhecido discípulo de Deus? No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício do seu filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes. Ações de graça, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviços aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz, ame ao Senhor de todas as suas forças, ele chama atenção pelo fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável. Às vezes, a adoração é um ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome do Senhor, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando você ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus e isso é agradável a Ele. Matthew Redman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais do que a música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a canção clássica Heart of Worship, Essência da Adoração. Na tradução, a música fala assim: Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão de coração. É incrível, né? Assim, realmente adorar exige esforço, né? A gente tem uma vida tão corrida, a gente tem, né, filho, esposo, marido, escola, trabalho, faculdade, igreja, compromisso e ministério, né? E muitas vezes a gente se perde no nosso momento individual e a sós com Deus, que é o momento onde a gente nutre e supre esse relacionamento, que, igual ele disse aqui, uma deliciosa amizade com Deus, né?
e passa a ser algo ritualístico, forçado, e aquela pressão: "Nossa, eu tenho", por métodos, por devocionais, né, específicos. "Ah, eu tenho que ler X capítulos da Bíblia hoje", e talvez Deus queira trabalhar com você um único versículo naquele dia. Talvez Deus quer que você pare, medite, e releia, e leia, e pensa como que aquilo se aplica à sua vida. E às vezes a gente fica muito preso nesses rituais, né, "Ah, eu tenho que fazer isso", e a gente perde a naturalidade de um relacionamento de amizade com Deus. Claro que sem perder o temor. E aí, capítulo 13, pensando sobre o meu propósito de vida, né, tema para reflexão: Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Pergunta para meditar: o que mais agrada a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? E o que eu farei a esse respeito? Claro, irmãos, que falando de novo em adoração pública, Jesus foi muito claro sobre a hipocrisia. Então, não quer dizer que você não pode orar em voz alta. Você não pode orar em voz alta para chamar a atenção das pessoas, para elas verem que você está orando. Olha quão santo é o irmão, que tem uma oração tão magnífica e fervorosa. Aí você já recebeu o seu galardão. Mas você também não pode se envergonhar de Deus, né? Então eu lembro lá quando Davi chega dançando e cantando e se alegrando na presença de Deus, e a esposa dele, esqueci o nome da filha de Saul, fugiu. E ela se envergonha dele estar fazendo isso, né, como se ele fosse o rei, ele fosse bom demais para dançar na presença do Senhor. Então, irmãos, nenhum nem o outro, né, o equilíbrio. A gente não vai dançar e pular na presença de Deus, ou falar alto, fazer orações altas por causa das pessoas, ou para aparecer, ou para mostrar que nós somos santos e que nós temos uma vida de comunhão com Deus e que nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas também, por outro lado, não se envergonhe de dançar na presença de Deus, assim como Davi, que era rei, né, de acordo com a esposa dele, ele não deveria, mas ele falou: "Meu Deus, eu vou me alegrar na presença do meu Deus, eu vou dançar na presença do meu Deus". Então, eh, não se envergonhe de dançar, de pular, de às vezes dar um aleluia, né, você tá ali com aquele coração, vontade de dar um aleluia, um glória a Deus, dê um aleluia, um glória a Deus, mas faça uma coisa ou a outra, faça para Deus, nunca para os outros ou nunca com vergonha dos outros. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém.